CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Eu não sei você, mas eu já tive a sensação de comprar uma coisa que eu imaginei que fosse durar muito, e muito pelo contrário, apresentou defeito inúmeras vezes até eu desistir do produto. Gilberto Sudré, por que isso acontece? Exatamente, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Isso se chama, na verdade, obsolescência programada, né? Uma iniciativa das indústrias lá, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles queriam, na verdade, incentivar o consumo, né, e a troca de equipamentos para incentivar a produção, precisavam de colocar isso, né, a indústria para funcionar. E aí teve esse conceito aí que nem sempre é uma coisa correta. Aqui já teve a impressão de que o equipamento foi comprado, tinha a garantia de um ano e um dia o equipamento deu problema, né? Ou seja, exatamente esperou só acabar a garantia para que o produto apresentasse algum problema. Então, isso chama-se obsolescência programada, né? E pode acontecer, obviamente, de forma intencional, né? E aí para gerar um consumo forçado, né? E até prejuízo para o consumidor, né? Nesse caso. Um caso bastante conhecido, né, dessa questão de obsolescência programada aconteceu com a Apple. Ela foi acionada na justiça por causa de um problema que era nos iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus. Na verdade, quando a bateria começava a diminuir a sua eficiência, na sua durabilidade, o equipamento baixava automaticamente também a performance, ficando mais lento. Isso sem avisar, obviamente, ao consumidor. Então, o consumidor achava que, depois de 2 anos de uso, quando a bateria começava a apresentar o seu desgaste, que é natural, o equipamento começava a ficar mais lento, muito mais lento. E aí, na verdade, a ideia do consumidor, que não sabia exatamente que o equipamento se comportaria dessa forma, era trocar o equipamento. Ou seja, então, nessa situação. E depois, quando a Apple foi processada e veio a público, ela explicou que era um problema com a bateria. Se o usuário trocasse a bateria, o equipamento voltaria à performance normal. Mas isso sem avisar ao consumidor. Ela levou uma multa, né, teve que indenizar mais de 115 mil usuários. Né? No caso aqui foi um processo que aconteceu em Portugal, né, dos portugueses, e aí ele teve que indenizar esses consumidores. E aí, exatamente parecido com essa da Apple, outros casos aconteceram também nessa situação. Então, ou seja, a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a tentar evitar, pelo menos, essa obsolescência programada. Primeiro, então, algumas dicas. Primeiro, será que você realmente precisa trocar aquele equipamento? Né? Se aquele equipamento já está te atendendo? Então, a gente até comentou já algumas vezes aqui no CBN Tecnologia. A troca de um celular, por exemplo, por um mais novo, elas normalmente só é interessante, né, e até economicamente interessante, se realmente aquele equipamento que você tem não está efetivamente atendendo às suas demandas. Ou se o equipamento novo que você está pretendendo adquirir, ele tem algumas características que realmente o seu não tem e você precisa daquilo, porque senão, né, essa troca vai ser uma troca que você vai gastar mais dinheiro, vai investir um dinheiro a mais e não vai ter exatamente um retorno daquele dinheiro que você investiu nessa questão. Outro item importante é se informar sobre o produto, né? Ou seja, pesquise na internet, vá em sites como Reclame Aqui, ou outros sites de avaliação de produtos, para saber se aquele produto que você está pensando em comprar, né, realmente tem uma boa durabilidade em relação a essa questão. E outra questão importante é, antes da compra, a garantia. Que tipo de garantia é oferecido pelo fabricante, quanto tempo, o que está incluído ou não na garantia. Muitas vezes o fabricante fala assim, tem garantia de 1 ano, né? Mas você vai ver lá nas linhas pequenas, né, vamos chamar assim, nas letras miúdas, que algumas partes do aparelho, por exemplo, ou algumas condições de uso do aparelho não estão cobertas na garantia. E aí você só descobre isso mais lá na frente, quando o problema acontece, né? Nesse caso. E aí, uma questão também dessa análise da obsolescência programada também é que problemas de funcionamento após o término da garantia, dependendo do tipo de problema, pode ser classificado como vício oculto, né? Óbvio que é um problema que já estava no aparelho antes dele
dele expirar a garantia, na verdade, ele só se manifestou depois que a garantia expirou. Isso também, a lei do consumidor também trata isso. Se constatado por meio de uma avaliação, de uma assistência técnica, de um autorizado, a fabricante também tem que ressarcir o consumidor a respeito dessa situação. Então, essa é uma questão importante. E aí tem, o ressarcimento pode ser a substituição do produto por um novo, né? A restituição da quantia paga proporcional ou abatimento proporcional do preço num próximo produto nessa situação. Então, essa é uma questão que deve ser feita. E aí, uma outra questão importante que a gente deve observar, tanto de tudo isso que eu comentei, mas tem uma outra questão paralela a essa, que é a obsolescência programada, ela gera, né, uma substituição mais frequente de equipamentos. E isso impacta diretamente na geração de lixo eletrônico que a gente tem. Ou seja, produtos que vão para, muitas vezes, um lixo comum, para um lixo não tratado, né, que tem uma série de poluentes, baterias, né, metais pesados. Então, ou seja, até a questão da obsolescência programada tem um impacto econômico, né, dessa troca, né, rápida e frequente do equipamento, mas também tem uma outra impacto que é no nosso meio ambiente, né, com essa situação. É isso. Bom, gente, quem tem dúvidas pode mandar para cá a sua participação. Nós vamos agora para os destaques que marcam a tecnologia na semana. Viralizou. Olha só, Fernando, que notícia interessante que aconteceu essa semana. A Alemanha, exatamente esse tema que a gente está discutindo aqui hoje, a Alemanha quer obrigar os fabricantes para garantir que os celulares vendidos lá na Alemanha tenham uma vida útil de, no mínimo, 7 anos. Então, olha só, a Alemanha está tentando fazer uma legislação que força os fabricantes de não ter essa obsolescência programada em curto tempo. Então, ou seja, tanto na questão de atualizações de software. Então, hoje em dia você compra um celular, por exemplo, e ele tem um prazo de validade da atualização de software, 2, 3 anos, por exemplo, 4 anos. E agora, até 4 anos até muito, na verdade 3 anos é o horizonte que a gente tem hoje. Então, a Alemanha quer fazer exatamente uma situação de garantir que a obsolescência programada não impacte lá, nesse caso. Outra notícia que eu vi essa semana foi a investigação que chegou à conclusão que o Facebook lê as mensagens do WhatsApp. Quando um usuário, Meu Deus, jura? Exatamente. Quando um usuário marca uma mensagem como spam, né, ou bloqueia aquele tipo de comentário como um spam, essa mensagem, na verdade, é enviada, segundo a investigação do ProPublica, essa mensagem vai para um grupo de pessoas que leem a mensagem. Aí, ou seja, já é uma questão grave que pessoas que não são do círculo, né, do seu contato, estão lendo essa mensagem. Mas mais do que isso, isso coloca em xeque a criptografia ponto a ponto, né, do WhatsApp. Será que realmente essa é a situação? Então, a gente vai acompanhar um pouco mais essa investigação, mas isso levantou uma série de sinais amarelos em relação a essa criptografia ponto a ponto do WhatsApp, nesse caso. Né? E uma última notícia, o Facebook, né, já tinha anunciado que ia fazer isso, mas agora oficialmente apresentou um óculos inteligente. Né? Esse óculos ele tira fotos e faz vídeos. Né? É um óculos bem discreto. Foi uma parceria do Facebook com a Ray-Ban, e esse óculos, pelas fotos que foram divulgadas, é um óculos que aparentemente é um óculos comum. Você não nota que ele é um óculos diferente, um óculos maior. Né? É um óculos da Ray-Ban como um óculos qualquer, mas o óculos ele tem embutido uma câmera e ele pode fazer vídeos e fotos de forma muito discreta, que levantou, obviamente, uma série de questionamentos em relação à privacidade de terceiros, né? Ou seja, que alguém pode estar filmando uma situação sem que ninguém note nesse caso. Não está com o celular na mão, nem nada disso. Então, notícias aí que chamaram a atenção essa semana aqui na internet. Ok, Gilberto, te agradeço pela participação e pelas dicas, viu? Bom final de semana. Obrigado, Fernando. Para você também, um excelente final de semana para os ouvintes, e até quarta-feira com mais tecnologia. É isso.